Olá, meus queridos catequizandos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro nosso, da nossa catequese, né? Então, para animar assim essa manhã de sábado, vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, no encontro passado, eu deixei uma tarefinha de casa para vocês, certo? Que era para vocês identificarem quais são os 7 sacramentos, né? E eles se classificam assim: iniciação cristã, serviços e cura. Quais são, né? Então, de iniciação cristã é o batismo, a eucaristia e o crisma. O batismo, ele é o primeiro sacramento que nós recebemos. É através do batismo que a gente pode receber os outros. É quando nós começamos a fazer parte da grande família que é a igreja. Então tudo começa pelo batismo, que é o primeiro sacramento. Depois nós recebemos o sacramento da primeira Eucaristia. Só que vai haver uma mudança na nossa diocese. Há muitos anos atrás, o que acontecia? A pessoa batizava e já recebeu o crisma. Depois, lá com 15 anos, recebia a Eucaristia. Aí as coisas foram mudando e agora faz a primeira comunhão, depois faz o crisma. Uma coisa que é a fundo não faz muito sentido. Por quê? A Eucaristia, ela é o ápice da nossa participação com Cristo, né? É o momento mais importante da nossa participação com Cristo. Então, se eu já estou recebendo a Eucaristia, que é o corpo de Cristo, por que depois eu preciso fazer mais uma confirmação, sendo que eu já confirmei com a Eucaristia, né? Então, há uns estudos aí na diocese para mudar isso, de agora em diante, né? Nós que estamos aqui terceira etapa, vamos fazer a primeira Eucaristia, depois vamos fazer o crisma, né? Então a Eucaristia, ela é a presença real de Cristo na nossa vida, né? O sacramento do crisma, ele é a confirmação, quer dizer, é quando a gente se torna adulto para a fé. Quando nós fomos batizados, fomos para a igreja, os nossos pais, nossos padrinhos que nos levaram. Então a gente não tinha ainda o discernimento do que estava acontecendo, né? Porque muitos ainda vão quando bebê ainda, não tem nem 1 ano de idade. Então, quando a gente se torna adulto para a fé, recebemos o sacramento do crisma, que é a confirmação do batismo. Então, esses são os sacramentos classificados como iniciação cristã, que são o início da vida cristã ali. Depois temos 2 sacramentos que nem todos podem receber, né? Que é chamado sacramento de serviço, que são o matrimônio e a ordem. O que é o matrimônio? É o casamento, né? Por que eu digo que nem todos podem receber esses 2? Serviço é trabalho, é trabalhar em prol do reino de Deus. Então, quem é casado não pode receber o sacramento da ordem. E quem é ordenado, se deixar o ministério, aí pode receber o sacramento do matrimônio. Mas, em vias de regra, né, eu vou dar um exemplo. Eu sou casado. Eu não posso ser padre, né, porque eu sou casado. Não tem como. Mas ainda há algumas exceções. No caso, assim, aqui na nossa diocese,
Atualmente eu não me recordo que tenha algum caso, mas no Brasil existe. Uma pessoa, um homem casado, foi diácono da igreja e a esposa faleceu. Os filhos já estão tudo casados, já estão tudo cuidando da própria vida. Então, o bispo pediu para o Papa e foi autorizado ele a receber o sacramento da ordem. Então, de diácono permanente, ele passou a ser padre. Ele recebeu o sacramento, né, da ordem. É um caso em especial, né? Então, são sacramentos de serviço. E depois temos os sacramentos de cura. Os sacramentos de cura são a unção dos enfermos e a penitência, a confissão, que cura os nossos pecados, que cura as nossas feridas, né? Então, os sacramentos de iniciação cristã a gente recebe uma única vez. O batismo é uma vez só, né? Há uma contradição dos nossos irmãos evangélicos protestantes, que o batismo nosso não é válido. Então, quando alguém vira casaca aí, que começa a participar de outra religião, ou até entre eles mesmo, uma denominação não aceita o batismo de outra. A Igreja Católica aceita o batismo válido. Como eu disse na aula passada, no encontro passado, perdão, em Efésios diz, né? Paulo escreveu aos Efésios: há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, né? Então, o batismo válido é aquele que é usado a matéria água e é batizado em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem todo um contexto, tem todo um ritual para que se haja, né, para que se aconteça esse batismo. Então, é uma vez só. O sacramento da Eucaristia, a gente recebe sempre, mas o momento de recebê-lo primeiro, né, que é a forma, o dia mais especial, onde que a gente recebe a primeira vez o corpo de Cristo, né? E depois a gente vai renovando isso a cada missa. Como eu disse, a missa não é repetitiva, ela é única, né? E depois temos também o sacramento do crisma, que recebemos uma vez só, confirmamos a nossa maturidade. O sacramento de serviço também é uma única vez. Uma pessoa que casou não pode casar de novo. Só que, como eu disse, em vias de regra, isso é o que acontece. Mas uma pessoa que é viúva, né, ou marido ou esposa já faleceu, né, pode casar novamente, né? É todo um processo e tal. Mas, eu separei da minha mulher, vou arrumar uma outra e vou casar. Não, não posso. Se eu já sou casado, um casamento válido, eu não posso casar de novo. É a mesma coisa o sacramento da ordem, né? O sacramento da ordem, um padre recebe o sacramento da ordem. Ele não pode casar, porque ele é padre. Se ele quiser largar o ministério, aqui na nossa, inclusive na nossa paróquia já aconteceu, né? O padre Walter Pegoré, que foi o prefeito da cidade, ele foi padre. Ele foi padre. Aí deixou o ministério e casou, né? Tranquilo. E depois temos os sacramentos de cura. O de cura, que a gente repete mais vezes. A unção dos enfermos é o amor, a caridade da igreja que ajuda o doente que sofre. Quando que a gente pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Quando a gente está muito doente, que vai fazer uma cirurgia, né? Então, todo esse caso assim, que corre um risco de morte, ou que o doente necessita de uma cura mais profunda, é chamado um padre, e o padre ministra ali o sacramento da unção dos enfermos. É ungido com óleo, tem todas as orações, né? Então esse é o sacramento da unção dos enfermos. E o sacramento da reconciliação é a confissão, né? É a confissão. Então, toda vez que a gente se encontra em pecado, devemos se confessar, né? A igreja pede pelo menos uma vez por ano, né? Pelo menos na Páscoa, que a gente se confesse. Mas toda necessidade que o cristão se encontra, eu preciso me confessar, pode buscar um sacerdote e deve, né, se confessar. Eu fiquei muito contente, eu recebi, né, todos os trabalhinhos de casa, né, todos fizeram, estão de parabéns, né, todos identificaram quais são os 7 sacramentos, quais são, né, ali a divisão dos sacramentos, né, iniciação, serviços e sacramentos de cura.
Muito legal. Bom, chamada eu não vou fazer porque estamos, né, online, então não precisa de chamada. Aí eu disse que nós trabalharíamos hoje o Evangelho de João, capítulo 6, dos 51 ao 55, né? Esse evangelho, ele fala sobre a Eucaristia. É Jesus dizendo. Jesus continuou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é minha própria carne, para que o mundo tenha vida. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: como pode esse homem dar-nos sua carne para comer? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem seu sangue, não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, Jesus, com esse gesto de amor, de caridade para com nós, ele se apresenta, ele se revela como Filho de Deus, né? Filho do Deus vivo, que veio para nos dar a vida eterna. Então Jesus nos oferece uma vida plena. Para isso, ele se fez em alimento para nós, né? O Evangelho de João também fala, né, que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Agora eu esqueci o versículo, mas Jesus fala, né, sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim nada se podeis fazer, né? E de fato, sem Jesus a gente não pode nada. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos oferece uma salvação completa, uma salvação plena. E a nossa parte é retribuir na mesma moeda. Ou seja, também devemos, né, doar a nossa vida para a salvação dos outros. Quer dizer, a gente tem que se desgastar também. Eu me recordo agora, no dia do batismo. Como eu falei outro dia, eu e minha esposa ficamos na pastoral familiar por um longo tempo. Trabalhamos muito com o encontro de pais e padrinhos, que é o batismo. E no rito do batismo tem o momento da vela, em que se acende uma vela pequena no ciro pascal, aquela vela grandona, né, que fica lá no altar, que é acesa no sábado santo. Aquela vela representa Cristo ressuscitado. E a velinha menorzinha representa nós, que somos o que buscamos a luz de Cristo para a nossa vida. Então, assim como a vela vai se desgastando, nós também devemos nos desgastar para ajudar o próximo, né? Eu não estou falando de desgastar de forma material, de forma física, não, tá? Mas na medida do possível, a gente tem que ajudar. E o mais importante é gastar o nosso tempo, o nosso ser, a nossa essência em salvação, né, do próximo. Tá. Então, como aqui os vídeos são bem curtinhos, eu prometi para vocês que eu ia fazer uns vídeos curtos, né? Eu não posso deixar de falar sobre os santos juninos. Esse mês a gente comemora 3 grandes santos. Vocês sabem quais são os santos juninos das festas juninas, né? Que é Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Santo Antônio, o santo casamenteiro, a festa dele é no dia 13 de junho. E eu tive a graça que eu casei com a minha esposa no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Olha só que bênção, né? Então, Santo Antônio, ele nasceu, só um breve, pra vocês entenderem quem foi ele, sim. Ele nasceu no ano de 1195 na cidade de Lisboa, em Portugal, né? Ele nasceu numa família muito rica, ele nasceu num palácio. E ele abandonou tudo isso para ingressar na ordem dos franciscanos, né? No ano de 1221. A ele é retribuído muitos milagres, muitas curas, inclusive bilocação. Vocês sabem o que é isso? Bilocação é quando a pessoa está em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Eu só conheço 2 santos, né, que foi caracterizado a bilocação, que é Santo Antônio e Santo Padre Pio de Pietrelcina.
Padre Pio também, né? Ele se locomovia, ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Isso é um dom de Deus, né? Um dom muito importantíssimo. Então a festa de Santo Antônio comemora-se no dia 13 de junho. No dia 24, comemora-se a festa de São João Batista. São João Batista, todo mundo conhece, né? São João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, primo de Jesus Cristo, né? Nasceu na região de Judá. E ele tem um fato importante. São João Batista, ele se destaca diferente dos demais santos. Vocês sabem por quê? Ele tem uma característica especial. Se comemora 2 datas. No dia 24 de junho, que comemora-se a sua natividade, o dia que ele nasceu. E no dia 29 de agosto, comemora-se a sua morte, né? Que João Batista foi, né, decapitado, né, na festa de casamento. A filha de Herodias dançou para o rei Herodes e agradou, só que ele estava com a mulher do irmão. Então a mulher queria dar um jeito de matar João, porque João denunciava, falava, vocês estão fazendo errado, vocês não podem. João era justo, ele denunciava mesmo, né? E não havendo como matar ele. Porque se ela manda matar ele, o povo ia fazer uma rebelião. Então, o que ele fez? O que essa mulher fez? A filha dela dançou para o rei se encantou muito, né, gostou muito e falou assim, olha, eu vou te dar tudo que você pedir. Eu vou te dar. Eu quero te dar um presente. Nem que você pede para mim metade do meu reino. Ela, influenciada pela mãe, pediu a cabeça de João Batista, que estava preso. E o rei, para atender ao pedido da moça, como ele tinha feito, né, um voto público dizendo que daria a ela tudo que ela pedisse, mandou decapitar João Batista. Então João Batista morreu, né, com a cabeça cortada. Então comemora-se 2 datas, dia 24 de junho e dia 29 de agosto. E depois temos o dia 29 de junho, o dia de São Pedro. São Pedro também todo mundo conhece. São Pedro foi o primeiro papa, né? São Pedro, ele era pescador. Jesus o convidou a participar da sua missão. Ele aceitou, né? E depois da morte de Jesus, junto com São Paulo, ele fundou a Santa Sé em Roma, que é a sede da nossa igreja, né? Foi o pontificado mais longo da história, foram 37 anos, né, que ele ficou sob o comando, né, da nossa igreja católica. E depois os seus sucessores, né, chegando até hoje, o Papa Francisco. Vocês têm ideia de quantos papas a igreja católica já teve? Eu sempre faço essa pergunta e uns falam, já teve 12, já teve 15, já teve 20. Gente, 266 papas até hoje, contando com o Papa Francisco. Então, a nossa igreja teve 266 papas. Tá. Falando então um pouquinho sobre santidade e apóstolos e discípulos, nós somos discípulos ou nós somos apóstolos? Qual que é a diferença de apóstolos e discípulos? Apóstolo é aquele que é enviado. Os discípulos é aquele que aprende, né? Assim, nem todo discípulo é apóstolo, nem todo apóstolo é discípulo. Então eu quero deixar aqui uma tarefinha, ó, da hora para vocês. Eu sei que tem filhos de catequista no grupo, né? Vou levar em consideração todos também, todas as respostas. Mas eu gostaria que vocês identificassem para mim quantos são e quais são os apóstolos de Jesus Cristo. Tá? Os discípulos foram aqueles 72, mas quais são os apóstolos? Apóstolo é aquele que é chamado, que o próprio Cristo chamou. Eu vou dar uma dica, hein? É pegadinha. É pegadinha. Então eu quero que vocês identifiquem para mim, mandem para mim até quarta-feira, né? Quantos são e quais são os apóstolos. Vamos ver se todo mundo acerta? Tá. Próxima aula então, próximo encontro, a gente fala um pouquinho mais sobre santidade.
tá? Eu quero falar para vocês santos de devoção. Então eu também vou pedir mais uma coisa. Vocês têm algum santo de devoção? Eu tenho. Já vou adiantar. O meu santo de devoção é São Bento, tá? Próximo encontro eu vou ensinar para vocês, para quem não conhece, a oração de São Bento e o significado dessa oração e o significado da medalha. A medalha que eu carrego no peito aqui, ó. A medalhinha, ó, de São Bento, tá? Próximo encontro, então, eu quero que vocês identifiquem quais são os apóstolos, quantos são e quais são, e tragam para mim uma história bem resumida assim, de um santo de devoção, se vocês tiverem. Beleza? Ótimo dia para vocês, ótimo fim de semana, né? E espero o contato de vocês. Grande beijo, grande abraço, fiquem com Deus.